A produção de um filme é algo bem complexo, que passa por setores alternativos e por muitas ideias, caracterizando algo que tem simplesmente muitas visões associadas, indo desde quem dirige a ação até os atores que estão envolvidos e o rumo que a trama tomará. Embora o mercado atual de filmes esteja praticamente insuportável e saturado, com filmes genéricos de heróis e tramas requentadas, cheias de ideologias e efeitos especiais podres, produções mais antigas são interessantes de se olharem, considerando que basicamente todo filme que você nunca assistiu é um filme novo. Porém, existem alguns filmes que foram feitos, ou pelo menos considerados, que são obscuros, estranhos ou possuem alguma premissa bem desconexa. Pega uma cerveja e umas batatinhas e vem conhecer algumas das produções desconhecidas em mais um vídeo dos Herônimos. A participação do grupo Cassino no programa Sabadaço se tornou um marco dos memes da internet, numa época em que memes tinham outro apelo, diferente do que é hoje, que simplesmente uma imagem, contexto árabe e toda estourada já configura um meme. O projeto musical composto pelos músicos Mr. Jam, Ian Duarte e o vocalista Fer Cassini, sim, Cassino não é o nome desse mano aqui, com o cabelo do Leon do Resident Evil 4, estourou em popularidade no começo dos anos 2000, emplacando sucessos como Stay Tonight, Shake It e principalmente Can't Get Over, sendo revivido quando a icônica apresentação no programa de Gilberto Barros achou seu caminho para a internet, e foi bombada por blogs como Não Salvo e A Negão. Quando o canal Michael Zambido produziu uma espécie de trailer / curta-metragem em 2020, se baseando em filmes como Bohemian Rhapsody e Rocketman, que são produções baseadas na carreira de artistas, a internet estourou com a possibilidade de um filme sobre isso, considerando a qualidade que o curta teve e o apoio das pessoas que gostaram e se empolgaram com a ideia. O curta narra uma espécie de história fictícia e ao mesmo tempo pegando alguns fatos conhecidos do meme, trazendo clichês de filmes desse tipo, como uma jornada de herói, que não tem confiança e nem apoio, mas reúne os poucos incentivos que recebe de amigos e do interesse amoroso para triunfar e causar uma reviravolta. Por algumas semanas a possibilidade de um filme realmente empolgou os envolvidos, até caírem na real e perceberem que meio que nunca rolaria, pois o grupo tinha outros rumos e uma história desse tipo não teria o mesmo impacto do trailer lançado, que basicamente já conta toda a história de um filme. Acredito que o que mais pode chamar a atenção é a qualidade dos trailers produzidos pelo canal, que configuram claramente curtas, capazes de contar uma história profunda e conexa, baseada em algum meme aleatório. Tipo, o canal conta com trailers sobre memes diversos, como o do DJ Clayton Rasta e do Naldo, mas nada se comparou ao estouro que o hipotético filme do Cassino teve. Vale mencionar que, como falei, existe um universo baseado em memes, e como o Cassino, o Som da Noite, não foi diferente. Em 2023, Michael Zambido produziu uma espécie de continuação do primeiro curta, desta vez focando no personagem do DJ que aparece na icônica participação, animando a plateia e fazendo gestos aleatórios, mostrando a versatilidade e o quão bom um produto pode ficar ao ser feito por pessoas dedicadas a mostrar a arte de uma forma alternativa. E de pouco em pouco, já dá pra dizer que temos 7 minutos de um possível longa baseado em um grupo de música techno do começo dos anos 2000. E a internet é realmente um lugar muito louco. E continuando no campo de coisas que foram consideradas, produzidas até um certo momento, e depois alguém se tocou que realmente não dava não, temos um live action de Bible Black. Animes hentai costumam receber versões adultas com atores reais da indústria japonesa. Não é muito difícil ver memes que comparam as versões desenhadas com o roteiro adaptado para uma versão em live action, colocando os atores lado a lado e provando que putaria sempre irá adaptar melhor uma coisa com o mínimo de roteiro do que uma grande produção e com muito dinheiro. E entendeu, Netflix, as suas adaptações são horríveis. Em se tratando de Bible Black, porém, eu considero que até seria tranquilo fazer um filme sobre, exceto com alguns problemas aqui e ali, né, seria meio complicado retratar a Kitami com 100% de fidelidade, e quem sabe sabe, mas a história nos mostra que as coisas tinham até fundamento. Tudo começou em 2011, quando a produtora Fever Dreams anunciou em sua página no Facebook que um filme estava em produção, por meio de um pôster que trazia a seguinte tagline: I will show you how wonderful the darkness can be. No mesmo ano, uma série de fotos promocionais foram feitas pela fotógrafa Jack Cerniglia e postadas em sua conta Cat Bane Photography. Fotos essas que estão lá até hoje e podem ser conferidas, mostrando que, estranhamente, grande parte dos visuais estavam fiéis, exceto pela impressão que eu tenho que todos os personagens receberam uma maquiagem estranha e pesada,
seja para tentar emular os traços igual acontece em Jojo, ou seja para mascarar a idade ou a etnia. Em 2013, o CEO John Cirabella postou no Vimeo um trailer que apresentava algumas das cenas já gravadas, e que a produção estava a ir adiante, embora nenhum outro detalhe tenha sido divulgado. A única peça de informação que temos se trata de um comentário feito por Jack em uma das fotos, dizendo que a produção teve alguns problemas devido a uma inundação, como a transcrição do trailer podendo ser encontrada na wiki do jogo, relatando que as cenas gravadas se tratavam da icônica abertura, que é o sacrifício de Kitami 12 anos antes dos eventos, e da conversão de Minase para o lado negro por meio dos avanços da demoníaca enfermeira. Porém, o tempo passou e o filme nunca saiu, ficando as dúvidas se isso realmente foi considerado, se foi apenas um ensaio promocional, se executaram o projeto, mas depois desistiram da situação, ou se o desinteresse da audiência-alvo na produção original foi um fator de dificuldade. Não encontrei nenhuma informação sobre quem seriam os atores envolvidos no projeto, tendo apenas o nome de um diretor chamado Carl Morano na página do IMDb, que eu acho confiável, já que o roteiro está assinado por Sei Shoujo, que é o nome por trás do roteiro do anime. E o fato da Media Blasters, que detém os direitos no ocidente, ter comentado no X que alguns materiais foram produzidos, que o filme seria um softcore porn naquele estilo Emanuele, e que talvez em outra oportunidade seja produzido. Embora eu ache bem difícil que alguém vá revisitar isso, ficando apenas a curiosidade sobre por que irem tão longe na produção de um trailer e de um ensaio, sem efetivamente ir até o fim na produção. E o destaque fica para a extrema sensação de cos pobre que dá vendo algumas imagens. Verdade seja dita, o canal Zerônimos traz o puro creme da obscuridade para os vídeos. E com isso vem as coisas mais bizarras e dementes já feitas, afinal, a verdade está lá fora. E nesse contexto de falar de coisas que ninguém fala e buscar trazer luz a conteúdos aleatórios, temos a duologia de filmes Super Horny Brothers. Paródias geralmente contêm imunidade a direitos autorais, pois são produzidas tomando certos cuidados para não infringir patentes e garantir que tudo habite no campo da sátira. E guarde bem essa informação, pois ela será revivida aqui no futuro. No começo dos anos 90, videogames estavam voltando a seus tempos de glória, chamando a atenção da mídia que pensava em como podia pegar uma fatia desse sucesso. E como para tudo que existe uma versão adulta, né? Olha a regra 34 aí bem antes da internet, ela ficaria de boa sem cair no esquema. Super Horny Bros. É uma paródia adulta de Super Mario, que conta a história do programador Squid Hornio e seu irmão Hornio, que em dado momento caem em um jogo de computador e passam a ser parte daquele meio, se deparando com o King Pooper, que deseja unir os mundos por meio de uma máquina movida a sêmen, e sim, essa é a famosa lógica de filmes adultos. E para isso precisa da princesa Perlina. O filme conta com nomes relativamente conhecidos dessa indústria, pelo menos o suficiente para terem páginas na internet, como Titi Boy, Buck Adams e o infame Ron Jeremy, sendo por meio desse último que descobriram a existência desse filme e de um twist bem bizarro de eventos. Em 2008, o site Something Awful, na pessoa do seu redator Zach Parsons, passou a seguir uma pista em um fórum da existência de uma paródia adulta de Mario, com diversas tentativas de adquirir alguma parte desse material por meio de revendedores desse tipo de conteúdo. Até que em 2009, um anônimo enviou um DVD pirata para o site, que continha a parte 2 do filme, junto de um resumo da parte 1, o suficiente para escrever sobre a mídia e tornar o conteúdo mais conhecido, dada a situação obscura dessa paródia. E você lembra que eu disse que para manter na cabeça a legalidade de produzir uma paródia? Exatamente. A Nintendo, sendo do jeito que ela é, capaz de processar um italiano por se chamar Mario, ter bigode e ser encanador, ela com certeza seria processada esse tipo de produção se ela tivesse a oportunidade. Mas sem ter como fazer isso, já que nenhum tipo de copyright foi violado, ela simplesmente partiu para a segunda ação mais lógica a fazer: comprar os direitos da paródia. Sim, a paródia adulta de Super Mario é de propriedade da própria Nintendo, garantindo assim que os filmes não fossem distribuídos novamente e se mantivessem na obscuridade. Hoje em dia é possível encontrar alguns trechos no YouTube, também sendo dito que os filmes estiveram disponíveis no Internet Archive por alguns momentos, mas dadas as condições da mídia e do seu caráter vintage, eu duvido muito que você queira ver a situação em todos os seus detalhes. E não acabamos com paródias de Mario, mas desta vez temos um filme um pouco mais conhecido, pelo menos no campo dos vídeos de curiosidades. Se Mario vs Goku, ou traduzido para o inglês como Super Mario vs Son Goku, é um filme filipino de 1995, dirigido por um cara chamado Bibes Áustria e contando com os atores William Martinez, Isabel Granada e grande elenco, seja lá quem fossem as pessoas todas.
A história aqui se trata de um cientista que é capturado por um programa de computador, sendo levado para o reino dos cogumelos, onde ele meio que se torna o próprio Super Mario, ao passo que personagens de Dragon Ball e até mesmo Drácula são parte da história. E já adianto que não tem nenhuma luta entre personagens de Dragon Ball e de Mario, sendo que inclusive o cara que se torna o Mario acaba por eventualmente se tornar o Goku, ou seja, título clickbait ao extremo. Temos figuras como a Princesa Peach, o Vegeta, zumbis e prostitutos por algum motivo, e creio que o pior desse filme é ele simplesmente ser impossível de ser assistido, dada a sua cinematografia que foi levada pro caralho, literalmente. Algumas cenas são gravadas totalmente ao ar livre, com a câmera no sol, o que torna o brilho do negócio totalmente estourado, ficando desconfortável para assistir, isso quando você consegue enxergar algo. Em outras cenas que são filmadas em ambientes internos, a luz é inexistente, e aparentemente não tinha ring light nas Filipinas, ficando difícil saber o que está acontecendo na cena, enxergar os atores, saber a conexão dessa cena com a anterior e o que ela quer passar. É nítida a sensação que o filme tem uma pegada de comédia que ele não foi feito para se levar a sério, com coisas corridas, referências aqui e ali, e a doideira de simplesmente botar duas mídias nada a ver para se relacionarem, com o mais incrível disso tudo sendo o fato desse filme não ser uma Lost Media, estando disponível no YouTube com legendas em espanhol, o que deve ser o suficiente para você entender alguma coisa sobre suas bizarrices, sua premissa aleatória e algum motivo que sabe-se lá qual, fizeram desse filme uma espécie de clássico cult do YouTube, sendo possível encontrar referências a esse tópico em vídeos de canais como Source Brew, com inclusive este último tendo feito uma espécie de Let's Watch para compor um vídeo, explicando alguns pontos da plot e gravando a reação inicial ao ver a produção. E se você tem o domínio de inglês, eu recomendo que assista, acaba sendo mais engraçado e explica melhor o filme do que só assistir ele. De todos os filmes que comentei aqui, esse talvez seja o que mais conheço, o que mais assisti e o que já até foi considerado bom por minha pessoa, e todos cometemos erros na vida. Mortal Kombat de 1995 causou na nossa cabeça a ilusão que seria fácil produzir um filme de jogo de luta, principalmente por muita coisa coincidir e se alinhar para isso. Assistir quando criança, o SBT reprisar esse filme sempre, a inspiração nítida em Operação Dragão do lendário Bruce Lee, e o fato do primeiro Mortal Kombat ter tão profundidade quanto um Pires. E com isso eu acho que praticamente todos os gigantes dos Fighting Games tiveram seu momento de glória, embora ele talvez não devesse. E em The King of Fighters, a coisa complica mais. A indústria ocidental de filmes já tinha dado seus tiros com Dragon Ball Evolution, Tekken e Dead or Alive, além do tal Street Fighter a lenda de Chun-Li, mas ainda faltava um campo a ser conquistado, e aqui chegamos nesse longa que mal se sustenta. Dirigido por Gordon Chan, que é um cineasta de Hong Kong, o filme de The King of Fighters adapta levemente os eventos da saga Orochi. Eu digo levemente com muita ênfase, já que pouca coisa se salva. Nessa versão, o torneio KOF é disputado em uma dimensão alternativa que é aberta utilizando-se dos tesouros sagrados dos personagens, a espada Kusanagi, o espelho Yata e o colar Yasakani, que não chegam a ser objetos físicos na história original, e sim representados fisicamente por meio de seus protagonistas, respectivamente Kyoko Kusanagi, Shizuru Kagura e Yori Yagami, o que explica o fato de, na saga Ash, seu protagonista Ash Crimson conseguir roubar esses tesouros, deixando uma Shizuru praticamente inútil e o Yori sem fogo que conhecemos no KOF 13. Mas para conveniência de deixar o filme mais moderno, a dimensão do torneio pode ser acessada por meio de alguns fones, ao passo que tudo é meio obscuro, chamando a atenção da CIA. Sim, na CIA existe um filme de The King of Fighters. O agente Terry Bogard, que é interpretado pelo David Leitch, decide infiltrar a também agente Mai Shiranui, que é o papel da Maggie Q, com pessoas próximas desse torneio. Então basicamente ela se torna a namorada do Yori Yagami, que é interpretado pelo Will Won Lee, talvez o nome mais conhecido do filme, e que tem tanto o jeito de Yori quanto eu ou você, mas acredite, é um dos melhores papéis do filme. Em uma exposição de arte das relíquias, o psicopata Rugal Bernstein ataca, utilizando-se de duas das relíquias para invadir a dimensão do torneio e adquirir poder, podendo basicamente ditar o que acontece lá, fazendo com que derrotas no torneio se tornem mortes na vida real. E sim, o filme do The King of Fighters previu Sword Art Online. Mas então passa a se dedicar a entender sobre, enquanto lida com o gênero do transétnico Kyoko Kusanagi, que criança é japonês e adulto é o Sean Ferris, um mero mecânico de motos e que sempre tentou se manter afastado do torneio após seu pai Saisho Kusanagi ter sido afetado pela influência do Orochi. No meio de tudo isso, somos brindados com cenas que fazem você se questionar o que está assistindo, como um Rugal patinador,
um monte de estátuas que lembram o clipe da Laura Branigan e uma yoga lésbica entre Matura e Vice, e nem o fanservice salvou esse filme. Fica muito claro que The King of Fighters tinha plot demais para ser encaixado num longa, e a reticência do público americano em gostar dessa mídia contribuiu para muitas decisões ridículas terem sido tomadas na produção, e o resultado não poderia ser pior, um investimento de 12 milhões para um retorno global de 500 mil dólares. Simplesmente um fracasso renegado por fãs até mesmo dos mais fanáticos, nível lerem as paródias do Saigado. Na melancolia de rever esse filme, ainda por todos os seus pontos negativos, dá pra dizer que ele retrata fielmente o que foi KOF no começo dos anos 2010. As péssimas decisões da SNK, o estado da companhia, os jogos que saíram na época, que são o KOF 12 e o 13, e a ironia de ter ouro nas mãos e conseguir transformar em merda. Resumindo simplesmente no sentido, deram dinheiro e autoridade a um fanfiqueiro e ele foi lá e escreveu um filme sobre.